A polimelia é uma rara mutação genética que causa uma pessoa a nascer com mais membros do que o normal, mesmo que na maioria dos casos os membros extras sejam deformados, encolhidos ou completamente inúteis. No entanto, não foi o caso de um jovem indiano, de uma criança indiana chamada de Deepak Paswan. Ele nasceu com 4 braços completamente funcionais e 4 pernas completamente funcionais, o que causou peregrinos de toda a Índia irem até ele e o adorarem, porque as religiões hindus frequentemente retratam divindades com múltiplos membros. Depois de um tempo, os cientistas descobriram que os membros extras vieram de um gêmeo parasita que não tinha se desenvolvido no útero e de alguma forma se fundiu ao garoto. Os membros extras também não eram totalmente controlados por ele, porque se moviam aleatoriamente. Então, decidiram remover esses membros, permitindo que ele vivesse uma vida normal. A hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Ela é uma doença que dá super força, de certa forma, já que as pessoas afetadas têm mais do que o dobro da massa muscular usual de um humano médio. Ela é causada por uma mutação do gene MSTN, que normalmente é responsável por limitar o crescimento dos músculos. Só que nessa doença, esse gene não funciona corretamente. Um exemplo famoso dessa doença é Liam Hoekstra, que era musculoso desde criança e podia fazer uma barra aos 8 meses de idade. Tinha tanquinho aos 3 anos e podia levantar halteres de 3 quilos com seu braço totalmente estendido com apenas 3 anos de idade. É uma das únicas doenças nessa lista que não tem nenhuma complicação médica conhecida. A síndrome hipertimésica. Ela é uma doença que permite que as pessoas se lembrem de enormes quantidades de informações relativamente aleatórias, basicamente lhe dando uma supermemória. Porém, eles não podem escolher o que se lembram. Então, eles podem se lembrar do que comeram num dia aleatório, mas eles podem se esquecer do que estudaram para a próxima prova. Na verdade, alguns dizem que indivíduos com hipertimésia parecem ter uma memória pior do que a média quando realmente tentam se lembrar de algo ativamente. Eles descrevem suas memórias como associações incontroláveis. Por exemplo, quando vem uma data, vem uma representação vívida daquele dia em suas cabeças sem hesitação ou esforço consciente. Infelizmente, essa doença pode tornar difícil manter relacionamentos de longo prazo e pode causar solidão. Pessoas com hipertimésia também têm dificuldades em se desapegar de eventos difíceis ou memórias traumáticas, que podem ficar com elas para sempre. Felizmente, é uma doença muito rara, com menos de 100 pessoas no mundo tendo sido diagnosticadas com ela. Síndrome do homem de pedra. Ela também é conhecida como fibrodisplasia ossificante progressiva, e essa doença permite que as pessoas regenerem partes do corpo danificadas com ossos ao invés da parte danificada original. Por exemplo, se uma pessoa com essa doença machucasse o músculo do bíceps, ao invés de crescer um tecido muscular, ela desenvolveria um tecido ósseo no lugar. E é a única condição médica conhecida em que o sistema de órgãos se transforma em outro, e acaba deixando os afetados imobilizados, já que o novo osso vai substituir a musculatura e vai se fundir com um esqueleto que já existe. Por isso que ela é chamada da síndrome do homem de pedra. Infelizmente, essa doença é quase sempre mortal, porque os ossos superficiais não são nem mesmo removíveis. Porque se eles forem cortados, mais ossos vão aparecer quando se regenerarem. Síndrome de Savant. Esse distúrbio às vezes é pareado com autismo e Asperger, que torna o paciente extremamente talentoso em várias tarefas, como cálculos, desenho, pintura, cartografia e muito mais. Como um exemplo de quão incrível isso pode ser, Steven Wiltshire, um homem que foi diagnosticado com essa síndrome, a síndrome de Savant, ele foi capaz de desenhar um mapa preciso de Londres depois de sobrevoá-la apenas uma vez. No entanto, pessoas com a síndrome de Savant geralmente são muito boas em uma tarefa específica, mas eles carecem de habilidades sociais. Insensibilidade congênita à dor. A insensibilidade congênita à dor, estima-se que 1 em cada 25 mil pessoas sofram dessa condição genética, que ela desliga completamente os caminhos de sinalização da dor, e os pacientes têm uma mutação nesse gene, que é suposto a desenvolver células nervosas que sentem dor. As pessoas com ela geralmente não conseguem saber ou entender como a dor se sente ou o que realmente é, mesmo que elas possam sentir dor emocional ou toque. Mesmo que isso possa parecer incrível, é importante notar que a dor é uma das mais importantes ferramentas de sobrevivência dos humanos. E pessoas com essa condição geralmente morrem na infância porque elas se machucam sem nem saber que se machucaram. Por alguma razão, há uma vila na Suécia chamada Vang, que tem uma quantidade extraordinária de pessoas sofrendo dessa doença. Tetracromacia. Se você tentasse imaginar uma outra cor, você não seria capaz, porque seu cérebro simplesmente ia bugar, ele ia falhar. Pessoas com tetracromacia, no entanto, elas não precisam imaginar novas cores, porque elas realmente veem novas cores. Os olhos humanos têm 3 tipos de célula cone: os cones curtos, médios e os longos, o que permite ver uma parte do espectro de luz.
enquanto outros animais, principalmente os pássaros, peixes e répteis, têm 4 cones. Isso significa que o organismo pode ver comprimentos de onda além do de uma visão humana e pode ser capaz de distinguir entre cores que, para um humano normal, parecem ser idênticas. Nos humanos, a tetracromacia é extremamente rara, a ponto de alguns nem sequer acreditarem que ela exista. Mas houve um relato de que uma mulher foi encontrada com um tipo de cone adicional, que era uma espécie de intermediário entre o médio e o longo. Síndrome tricodento-óssea. Essa síndrome, essa doença, ela afeta apenas algumas milhares de pessoas no mundo todo. E ela basicamente dá às pessoas ossos indestrutíveis e muito densos. Tanto que eles teriam sido capazes de quebrar tacos de beisebol e resistir a acidentes de carro. Isso acontece porque eles têm uma mutação no gene DLX3, que trabalha na densidade óssea. No entanto, há alguns inconvenientes, tipo ter dentes que quebram dolorosamente e muito fácil, ter unhas quebradiças e ter cabelo seco, encaracolado e escamoso. Como curiosidade, essa doença está sendo estudada como uma cura potencial para a osteoporose, que afeta os idosos, aumentando suas chances de quebrar seus ossos e às vezes causando até a morte deles. Hiperlexia. Se uma criança entre 2 a 4 anos é capaz de ler tudo perfeitamente e é obcecada por números ou letras, ela pode ter hiperlexia, que é uma síndrome caracterizada pela capacidade precoce de uma criança de ler. O problema com isso, no entanto, é que é basicamente uma leitura falsa, já que eles são capazes de dizer em voz alta as palavras em um pedaço de papel, mas eles são incapazes de entender o que estão lendo. A causa ainda é desconhecida, mas se acredita que ela tenha uma certa sobreposição com o autismo, com alguns afirmando que cerca de 84% das crianças hiperléxicas também sofrem de autismo. Síndrome do vampiro, ou displasia ectodérmica hipoidrótica. Ela dá às pessoas afetadas dentes pontiagudos e pele pálida, além delas geralmente serem muito magras, com olhos delineados, com olheiras escuras e sem cabelo. Embora parecer um vampiro pode parecer legal para algumas pessoas, as pessoas que têm essa doença têm que verificar constantemente sua temperatura e ficar longe do sol, porque eles não têm glândulas sudoríparas que possam manter sua temperatura interna estável quando fica mais quente. Como exemplo disso, dessa doença, o famoso ator Michael Berryman tem esse distúrbio. E bom, essas foram as 10 doenças que podem ser confundidas com superpoderes. Se você gostou do vídeo, gosta de curiosidades e coisas do tipo, se inscreve no canal, deixa o seu like para ver os próximos vídeos e até a próxima.